exculpante. Ele é uma excludente de culpabilidade. Pois bem, vamos ao que nos interessa, que é o nosso Brasil brasileiro. Como é que é no Brasil? O Brasil adota uma teoria bem mais simples. É uma teoria chamada unitária. E para o Brasil, não há duas espécies de estado de necessidade. Para o Brasil, o estado de necessidade é sempre justificante. Então, para o Brasil, é simples. Quando eu salvo um bem maior, vida, ou quando eu salvo um bem igual, vida com vida, o estado de necessidade é justificante. Quando eu salvo um bem menor, não há estado de necessidade algum. Eu respondo pelo crime com uma pena reduzida, mas respondo. Então veja que para o Brasil não tem meio termo. Ou o estado de necessidade é justificante, bem maior ou igual, ou não há estado de necessidade algum, bem menor. Então, respondendo aqui à pergunta do candidato, o estado de necessidade exculpante é uma modalidade de estado de necessidade que excluiria a culpabilidade e não a ilicitude, e sim a culpabilidade. Exculpante exclui a culpabilidade. Mas o detalhe é que esta modalidade de estado de necessidade não é admitida no Brasil. O Brasil não prevê o estado de necessidade exculpante. No Brasil, o estado de necessidade, teoria unitária, adotada pela legislação brasileira, o estado de necessidade é apenas e tão somente justificante. Então, vamos agora à nossa próxima pergunta. Professora Patrícia, se alguém coloca na sua casa uma cerca eletrificada e um ladrão tenta entrar na casa e é queimado pela cerca, o dono da casa responde pelo crime? Bom, eu gostei da pergunta porque ela já me diz que o ladrão foi queimado, né? Não foi morto. Porque realmente a cerca eletrificada não tem como objetivo matar pessoas, ladrões ou não ladrões, ou qualquer espécie de invasores. A cerca eletrificada tem como objetivo, de fato, em primeiro lugar, impedir que alguém se aproxime. É por isso que ela tem que ser ostensiva. É por isso que ela tem que estar ali devidamente sinalizada, com aquele raiozinho, para que até uma criança, até a pessoa que não sabe ler, identifique e perceba o perigo da cerca eletrificada. A pergunta, na verdade, trata de uma temática bastante interessante, bastante pedida, que é a temática dos ofendículos. Ofendículos. Ofendículos são os aparatos, e nós, né, na nossa vida moderna, sobretudo nas nossas grandes cidades, mas até nas pequenas, somos hoje reféns desse tipo de coisa, não é mesmo? Dessas fortalezas que armamos ao redor de nós para podermos viver com o mínimo de tranquilidade nas nossas casas. Pois bem, esses aparatos de defesa que nós colocamos ali em casa, por exemplo, a cerca eletrificada, o caco de vidro em cima do muro, que aí é uma coisa um pouco mais bucólica, né? Mas que também é usada ainda em determinadas localidades, aquele portão ponta de lança, mesmo o cachorro, o cão de guarda, claro que não aquele seu Lulu de estimação, mas o cão de guarda que fica ali para guardar a casa, todos esses fazem parte da matéria ofendículos. Ora, os ofendículos são alvo de uma grande controvérsia da doutrina. E isso porque parte da doutrina considera que a colocação de ofendículos é o exercício regular de um direito. O Estado não me deixa ter cachorro? O Estado não me deixa ter cerca eletrificada, desde que numa determinada voltagem, desde que numa determinada altura. Então, a parte da doutrina que os considera exercício regular de direito. Portanto, se o ladrão se queimar na minha cerca, a ilicitude da minha conduta está excluída pelo exercício regular de direito. Mais modernamente, houve uma pequena dissidência doutrinária e parte da doutrina começou a entender que os ofendículos seriam considerados legítima defesa pré-ordenada, ou legítima defesa predisposta. Então, qual é basicamente esse argumento? É de que os ofendículos estão lá para reagir a um ataque, eles só vão agir quando houver um ataque, portanto, são legítima defesa pré-ordenada. Olha, eu nunca vi, dos anos de experiência que tenho em concurso público e em exame de OAB, eu nunca vi nenhuma pergunta trazendo essas duas alternativas de forma excludente. Ofendículos configuram legítima defesa ou exercício regular de direito. Essa questão está anulada ab início, porque a celeuma é séria.
a divergência é séria e não há sequer o que se possa chamar de posição majoritária. Então, se cair na prova que é legítima defesa, sim. Se cair na prova que é exercício regular de direito, sim. E se cair numa prova de segunda fase, aí você pode explicar que existem duas posições. Mas para responder a pergunta da minha cara candidata, na verdade eu não preciso nem dizer se é um ou se é outro. O que a candidata me perguntou é se o dono da casa, que tem uma cerca eletrificada, deveria responder por crime se um ladrão tentando entrar se queimar na cerca. E a resposta é não. E, a bem da verdade, isso independe, né? Seja considerado exercício regular de direito, seja considerado como legítima defesa, está excluída a ilicitude, desde que, evidentemente, não tenha havido imprudência na sua colocação. Se eu coloquei uma cerca baixa demais, né, para que qualquer pessoa ali, qualquer transeunte desavisado na rua ponha a mão, ou com uma voltagem muito alta, que mate, bem, aí sim pode ser considerado crime imprudente, homicídio culposo, lesão corporal culposa. Mas caso a cerca tenha sido colocada de acordo com as regras e regulamentos e etc., então a conduta de quem a colocou é lícita. Resposta: não responde por crime. Vamos à próxima pergunta. O médico que realiza uma cirurgia de mudança de sexo em determinado paciente comete crime? É uma questão interessante, já caiu em provas de OAB, tanto de primeira quanto de segunda fase, e na verdade ela foi parcialmente respondida na aula. O médico, quando atua, mas mesmo assim eu acho interessante a pergunta porque ela dá a oportunidade de nós aprofundarmos um pouco mais um tema que foi apenas mencionado e agora ele pode ser tratado com um pouco mais de profundidade. A primeira coisa que deve ser analisada é a tipicidade. O direito penal é um direito, e é por isso que eu acho, pessoalmente, ele um ramo realmente apaixonante. Ele é um direito muito humano, mas ele também é um direito muito lógico. Ele é um direito muito estritamente lógico. A cabeça do penalista tem que ser muito lógica. E a cabeça do penalista é dividida pelo menos em 3 compartimentos. O primeiro deles é a tipicidade. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar é se a conduta é típica, se ela está prevista no Código Penal como crime, realizar a cirurgia da mudança de sexo. Está. Quer dizer, eu vou dar o nome técnico aqui, a ablação do membro viril. A ablação do membro viril é justamente isso que quero dizer, essa expressão. É retirar o membro viril reprodutivo do homem para torná-lo de outro sexo. Bem, a ablação do membro viril, a retirada do membro viril, isso é fato tipificado como crime no Código Penal? É claro que sim. Isso é lesão corporal de natureza gravíssima. Agora, o médico pode fazer? É uma outra questão. Que é típico, é. Mas o médico pode fazer? Pode. E por quê? Porque é exercício regular do direito. Então, a intervenção médica, que configura fato típico, é permitida desde que seja exercício regular do direito. Existe a autorização do Estado para esse tipo de cirurgia e, portanto, desde que com consentimento do paciente, está excluída a ilicitude por configurar exercício regular de direito. Agora, o detalhe que eu acho interessante mencionar é o seguinte: o médico, quando realiza uma intervenção que pode ser considerada como fato típico, ele pode estar amparado por 2 excludentes. Se ele realiza essa intervenção, como no caso da mudança de sexo, com consentimento do paciente, é exercício regular do direito. Se ele realiza uma intervenção sem o consentimento do paciente, mas em face de um perigo para a vida do paciente, ele está amparado pelo estado de necessidade. Ele está sacrificando um bem menor, a integridade física, para salvar um bem maior, a vida. Então, veja, são 2 situações diferentes. Age com consentimento, exercício regular de direito. Age sem consentimento, mas numa situação de perigo, estado de necessidade. E se o médico age sem consentimento e sem perigo? É crime. Imaginemos uma determinada mulher que vai fazer o parto cesariana e o médico resolve
sem que haja nenhuma necessidade médica, realizar a laqueadura, a ligadura das trompas.